bom dia mesmo. Graças a Deus que nos dá a vitória. E é bom mais uma vez poder dizer como Davi, eu deitei, dormi, acordei, porque o Senhor me sustentou. Aleluia! Louvado seja Deus, amados. Glória a Deus. É graças à bondade do Senhor Deus que podemos estar aqui nesta manhã. E hoje nós vamos começar, olha, o quarto livro da Bíblia, o livro de Números. Olha aí que bom. Você vê que devagar, capítulo a capítulo, às vezes falando de 2, 3, você vê que nós já estamos aí no livro de Números. Glória a Deus. Nós vimos ali o livro de Gênesis, o cerne, coisas importantes para a nossa vida, para a história. O livro de Êxodo, que fala a saída, Gênesis quer dizer início, princípio, Êxodo quer dizer saída, Levítico quer dizer santidade ao Senhor. E Números? O que significa Números? Números, como o nome diz, números. Então, princípio, saída, santidade ao Senhor, agora Números, o significado Números. Por que livro com este nome? É porque nesse livro, queridos, por 2 vezes o povo de Israel foi contado. Por 2 vezes eles fizeram uma coisa chamada recenseamento. Uma logo quando eles saíram ali do Monte Sinai e a outra quando eles estavam para entrar na Terra Prometida. Uma no capítulo 1 e outra no capítulo 26. Por isso que esse livro se chama Números. O povo de Deus foram contados por 2 vezes, o chamado recenseamento, tá? 2 contagens, queridos. Outra coisa importante de anotar é que no período entre essas 2 contagens, queridos, os israelitas, eles chegaram a um lugar chamado Cades Barneia. Nome legal, né? Cades Barneia. E que fica ali no sul de Canaã, tá? Porém, não conseguiram entrar por ali. Eles foram a Cades Barneia, estava próximo de entrar na Terra Prometida, mas não conseguiram. Então, eles foram até uma região montanhosa, próximo ali do Rio Jordão. Então, uma parte do povo ficou ali, tá? Próximo do Rio Jordão, para atravessar, né, o Rio Jordão e entrar na Terra Prometida. Tá ok? Então, uma ficou ali e a outra se preparou para entrar na Terra. O livro de Números, queridos, é a história de um povo, amados, que muitas vezes ficou desanimado e com medo diante das dificuldades. E, consequentemente, acabaram se rebelando contra Deus e contra Moisés. Gente, o maravilhoso da Bíblia é isso. Isso aqui mostra que a Bíblia é de Deus, que a Bíblia realmente é a palavra de Deus. Então, nós vimos Gênesis, vários acontecimentos que têm a ver com hoje, Êxodo. Aí nós vimos Levítico, quer dizer santidade ao Senhor, que se aplica a nós hoje. Deus é santo e Ele quer que sejamos santos. E o livro de Números, ele conta a história de um povo que muitas vezes ficaram desanimados por causa das lutas, por causa das dificuldades. E isso fez com que eles se rebelassem contra Deus e contra o seu pastor. Contextualizar, Cassiane, essa sobrinha linda que o Senhor Jesus me deu, essa morena bonita, contextuar, Cassiane, é você trazer a palavra para hoje, você aplicar para nossos dias de hoje. Ah, mas Número foi escrito lá para o povo de Israel, sim. Mas o que conta a história do livro? A história de um povo que, na sua trajetória para Canaã, a terra que Deus prometeu a eles tiveram muitas lutas, muitas dificuldades, e isto fez com que eles
muitas vezes ficassem desanimados, cansados, perdessem a paciência. E isto aí os levou a se rebelar contra Deus e contra Moisés. Eu pergunto, será que isso não acontece hoje? Nesse tempo aí que temos essa pressão aí desse coronavírus, muitas vezes desemprego batendo a porta, muitas vezes enfermidade, muitas vezes morte prematura. Às vezes pessoas que são de Deus e acabam morrendo de uma forma estúpida, que a pessoa fica pensando, mas Deus, mas não é possível, se fosse o ímpio morrer assim, dava lá, mas teu servo, a tua serva. E muitas pessoas ficam cansadas, e muitas desanimam na fé, e muitos acabam murmurando e pecando. Muitos murmuram contra Deus, outros murmuram contra o pastor. Só que eu quero dizer uma coisa, quando eles murmuravam contra Moisés, era contra Deus que ele estava resmungando. É como hoje. Muitas pessoas às vezes murmuram do pastor que Deus lhes deu. Muitas pessoas às vezes não gostam da mensagem que o pastor traz. Outras vezes não gostam da maneira como o pastor traz. Outro não gosta, às vezes, de certos assuntos que o pastor traz. Querido, eu sou quase 40 anos de ministério, eu já teve igreja que teve membro que chegou para mim assim, não, pastor, não fala sobre dízimo aqui não, tem gente que não gosta. E que quando fala sobre dízimo, oferta, aí que eles não dão. Pois é, irmão. Eu já teve situação hoje, a China está crescendo, apesar da perseguição, por causa de grupo pequeno, grupo de célula. A Coreia lá do Sul é a maior igreja cristã evangélica do mundo, por causa de grupo pequeno. Ali, e tantos outros países aí. Teve irmão que chegou para mim, não, pastor, não fala esse nome de célula, não. Tem gente na igreja que não gosta. Então, você pega cristão, você pega crente, você pega evangélico hoje de todo jeito. Só que o pastor, irmãos, ele tem que trazer a palavra, ele tem que trazer a mensagem, lógico, com amor, com carinho, respeitando as pessoas, não é verdade? Mas ele tem que trazer a palavra. Queridos, e as lutas são inevitáveis, mesmo você sendo fiel a Deus. O Senhor Jesus deixou claro, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Eu venci. No mundo tereis aflições, tende bom ânimo, porque eu venci. Eu venci. O apóstolo Paulo diz assim, aprendi a viver contente em toda e qualquer situação. Então, queridos, do capítulo, aí Números, do capítulo 1 ao capítulo 9, nós vamos ver que os israelitas se preparam para sair do Monte Sinai. Então, veja bem, Números, do capítulo 1 ao capítulo 9, nós vamos ver eles apenas se preparando para sair do Monte Sinai. Monte Sinai, onde eles receberam os 10 mandamentos, os estatutos do Senhor nosso Deus. Então Deus manda Moisés numerar os homens de guerra. Falou mais o Senhor a Moisés no deserto de Sinai, na tenda da congregação, no primeiro dia do segundo mês, no segundo ano da sua saída da terra do Egito. Olha, já estava no segundo ano. Quando eles estavam para sair do Sinai, já fazia 2 anos que eles tinham saído da escravidão. Tomai a soma de toda a congregação dos filhos de Israel, segundo as suas famílias, segundo a casa de seus pais, conforme o número de nomes de todo homem, cabeça por cabeça. Da idade de 20 anos para cima, todos os que em Israel podem sair à guerra, estes contareis. Olha só, eles foram contados, mas naquele tempo contava-se os homens. Ó, Cassiano, deu certinho você está aí ouvindo. A Cassiano um dia me perguntou
Tia, eu estou notando que não contava a mulher, não valorizava a mulher. Pois é, Cássia. As irmãs que estão assistindo, você vê que Deus manda contar os homens de guerra que podiam sair à espada. Naquele tempo, minhas queridas irmãs que estão assistindo, as que vão assistir, mulher não era contada, para você ter uma ideia. Apesar dos pesares que acontecem com a mulher hoje, principalmente, vamos dizer aqui no Brasil, queridos, a mulher hoje ela é honrada. Com toda a luta que se vê hoje, com todo desrespeito que possa se ver hoje contra a mulher, naquele tempo, queridos, você vê que a mulher nem era contada. Você sabe quem veio honrar a mulher? Jesus. Jesus foi um dos primeiros homens a conversar naquele tempo com a mulher em público, porque não podia também não. E Jesus conversou lá com aquela mulher que estava lá no poço, pedindo a ela água. Então, queridos, vamos ver aqui no deserto. Ó. O Deus, querido, amados, falava e guiava o povo em direção à terra de Canaã, a terra que ele havia. Mas só que Deus escolheu fazer isso pelo caminho do deserto. Então, ele age da mesma forma, amados, com aqueles que desejam alcançar a salvação, isto é, ao assumirmos a fé no Senhor Jesus, queridos, enfrentamos perseguições, desprezo, injustiça e outra situação que nos colocam inteiramente na dependência de Deus. Veja bem, Deus ele prometeu uma terra para aquele povo. Deus os tirou do Egito, só que Deus os leva para o deserto. Certo? Deus poderia ter visto um outro trajeto, um outro caminho, mas os levou para o deserto. Assim também, queridos, quando uma pessoa hoje se converte, aceita Jesus, Deus a leva para o deserto. Eu sou assim, quando uma pessoa aceita Jesus, se batiza, eu já oro, Senhor, abençoa, guarda. E quando essa pessoa for para o deserto, são os planos do nosso Deus. São planos do nosso Deus. Todo mundo, querido, se converte. Mais cedo ou mais tarde, Deus vai levar ele para o deserto. Meu Senhor Jesus. Por quê? Porque é no deserto, queridos, que nós vamos aprender a confiar em Deus. É que nós vamos aprender a ser servo de Deus. E mesmo na nossa vida cristã, na nossa caminhada, às vezes por outra Deus nos conduz para o deserto. Quem sabe você está no deserto? O deserto, queridos, é quando a gente entra naquela fase de depender de Deus. É como esse momento que a gente está vivendo, a gente que é pastor, queridos, a igreja é fechada. Misericórdia, irmão, você fica ali na mão. Porque muitas vezes com a igreja aberta, às vezes tem pessoas que posicionam e não querer ofertar, consagrar o seu dízimo. Imagine com a igreja fechada, a pessoa não indo na igreja. Às vezes tem muitos, oba, não estou indo na igreja, beleza, não vou ter que ofertar nem dizimar. Não é verdade? Só que os compromissos da igreja, os compromissos pastorais, eles continuam. Então é um deserto esse, principalmente para o sacerdote. É um deserto. Aquela pessoa que gosta de ir na igreja, tem gente que não está nem aí, né? Tem gente que mas aquela pessoa que ama ir na igreja, aquela pessoa que gosta de ir na igreja no domingo para adorar a Deus, aquela igreja que tem escola dominical e a pessoa gosta de ir na escola bíblica, aquela pessoa que tem célula e a pessoa gosta de ir à célula, aquela pessoa que gosta de ir na igreja louvar, adorar, glória a Deus, é um deserto. Às vezes uma pessoa serve a Deus, é um dizimista fiel, de repente está aí numa situação difícil, desempregada. Mas a cada pessoa que é dizimista fiel, eu tenho falado, olha, a palavra de Deus diz, traga e provai-me nisso, se eu não abrir as janelas dos céus e derramar sobre vós bênçãos abastantes. É hora de provar a Deus, prove, você está no seu direito, porque o próprio Deus falou que é para você provar. Quando nós temos dificuldade financeira e temos sido fiéis ao Senhor nos dízimos, é hora sim, de acordo com a Bíblia, de provarmos ao Senhor, porque Ele está mandando. Então, amados, o deserto é isso. Vamos ver aqui
versículo 2 e 3 fala assim, ó. Eu já li, né? Tomai a soma, aqui ele manda a contagem. Então, amados, aí vem o censo. O censo que ele tinha a finalidade de organizar Israel como nação e formar um exército para as guerras. Gente, você vê que o próprio Deus preparou o povo dele para a guerra. Eclesiastes fala assim, que debaixo do céu há tempo para tudo. Tem tempo de paz, tem tempo de guerra, tem tempo de rir, tem tempo de chorar. Há tempo para tudo, tem tempo de comprar, tem tempo de economizar. É o tempo que nós estamos vivendo hoje, é um tempo de guerra, queridos. Guerra no mundo espiritual, essa guerra aí bacteriológica. Queridos, isso aí é uma guerra. Só que foi uma guerra sem derrubar o prédio, sem derrubar a cidade, mas matando pessoas. Uma guerra. No Brasil já são mais de 65 mil mortos. Uma guerra. Certo, queridos? Dizimar a população. Tudo isso, amados, é preparando a humanidade para o governo do anticristo. É se preparando. Mostra que os sinais da vinda de Jesus estão próximos. Então, queridos, Deus mandou contar os homens para quê? Para formar um exército para tempo de guerra. Deus, amados, daria Canaã, mas para tomar posse da terra, o povo teria que lutar. Por isso, cada homem era importante para que o propósito divino, queridos, o propósito de Deus se concretizasse. Assim, irmãos, também a posse das promessas contidas nas Sagradas Escrituras. Queridos, nós estamos a caminho da Canaã. Nós falamos assim, Canaã celestial. Certo? Há uma música antiga que dizia assim, vamos marchando para a linda terra, vamos marchando para a terra prometida. Uma mais calma dizia assim, caminhando vou para Canaã, caminhando vou para Canaã, caminhando vou para Canaã, glória a Deus, caminhando eu vou para Canaã. Então, queridos, Canaã o quê? Celestial. Eles estavam caminhando para Canaã terrena. Só que Canaã era cheio de pessoas pecaminosas. Eu já falei com vocês quando eu falei lá no livro de Gênesis, quando o próprio Noé amaldiçoou Canaã. Por quê? Porque o pai dele, o Cão, havia pego Abraão nu, né? Eu expliquei direitinho. E ele viu e saiu falando para os irmãos. Os sem Jafé cobriram o pai dele de costas, sem ver a nudez dele. Quando o Noé acordou, porque Noé tinha feito uma vinha e bebido, porque o próprio Noé amaldiçoou Canaã, neto do Cão. Você está vendo aí? O resultado de Noé amaldiçoar o neto dele deu origem às nações de pecado. Por isso que Canaã era um povo perverso, mau, idólatra, pecador. Mas foi resultado da maldição, da bebedeira do Noé. Certo, queridos? Eu expliquei isso lá direitinho. A conta chegou. Então se tornou um povo mau, um povo ímpio, um povo idólatra, um povo que pegava a sua criança e oferecia para seus ídolos, matava. Então eles tinham que tomar aquela terra, porque a região de Canaã era boa, era a terra que mana leite, mel e próspera. Mas só que eles iam ter que lutar por essa terra. É como nós. Queridos, a Bíblia diz que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Mas nós temos que tomar posse. Nós temos que crer. Jesus, querido, ele já pagou o preço na cruz por nós. A Bíblia fala que nós já fomos abençoados com toda sorte de bênçãos nas regiões celestiais. Só que nós temos que crer e buscar. Certo, queridos? Então, amados, é isso que trata o livro de Números. No versículo 46 fala assim, todos os contados eram 603.550. Isso aqui, homens, era 603.550 homens para a guerra. O Abraão, amados, recebeu a promessa que sua descendência
seria como as estrelas do céu. Os números, amados, mostravam o cumprimento do Altíssimo à sua palavra, antes mesmo de entrar na terra prometida. Já eram 603.550 homens, é bom te lembrar, isso aqui era homens, fora mulher e criança. Todos descendentes do Abraão, queridos, você está vendo aí? Deus prometeu a ele, a sua descendência vai se multiplicar. No versículo 47 fala, mas os levitas, segundo a tribo de seus pais, não foram contados entre eles. Então, você está vendo? Era 603.000 homens, homens de guerra, fora mulher e criança. E a tribo de Levi não foi contada entre eles. Porque o próprio Deus, queridos, estabeleceu a ordem e a disciplina, determinando assim o que cada um deveria fazer. Desse modo, ele mostrou que todos são úteis, por isso não deve haver disputas entre si. Queridos, às vezes quantas igrejas há disputa entre si? Quantos cristãos ficam disputando entre si? Quantas igrejas disputam entre si? Quantos pastores, né, queridos, disputam entre si? Então você vê, foram 603.550 homens de guerra. Mulher e criança não foi contado. A tribo de Levi não foi contada. Por quê? Porque o propósito para a tribo de Levi era outra. A tribo de Levi não ia pegar a espada, não ia para a guerra. Eles iriam separados para transportar o tabernáculo. Só eles podiam tocar no tabernáculo. Eles desmontavam o tabernáculo, carregavam o tabernáculo. Onde eles iam parar, eles montavam o tabernáculo e assim por diante. Só eles, era a função deles. É como hoje, queridos. Por que eu sou pastor? Não é porque eu me ofereci, eu quero. Deus me chamou, Deus escolheu. Às vezes muitas pessoas criticam o trabalho do sacerdote. Principalmente quando o sacerdote faz tempo integral. Ele poderia trabalhar, podia fazer isso, podia fazer aquilo. Queridos, o próprio Deus, ele chama, ele escolhe. E ai da pessoa que ele escolhe e ela não aceita. Eu conheci um homem que ele fez teologia e ele pregava bem e ele falava todo gago. Aí um dia uma irmã, na igreja que eu converti, eu perguntei, e a irmã me contou a história dele. Não, ele não falava assim não. É que ele fez faculdade teológica, Deus chamou ele para o ministério e ele não quis. Então, a partir daí, depois, ele ficou sem conseguir falar. E era um homem, queridos, que tinha um conhecimento extraordinário da palavra. Porque ele disse não para Deus. Eu estou aqui nessa manhã sendo um instrumento de Deus na sua vida, porque eu não posso dizer não para Deus. Esteja atento àquilo que Deus quer que você faça. Deus chamou você, então Ele te dá um talento, Ele te dá uma capacidade. Vamos orar agora então para a gente encerrar. Versículo 59 fala, porém não contarás a tribo de Levi, mas tu põe os levitas sobre o tabernáculo do testemunho, e quando o tabernáculo partir, os levitas o desarmarão, e quando o tabernáculo se houver de assentar no arraial, os levitas o armarão. Então, amados, é como eu disse para você, os levitas, eles eram auxiliares diretos dos sacerdotes na aplicação da lei e na manutenção. Os levitas, queridos, eles não pegavam a espada de guerra, os levitas, eles não podiam trabalhar na lavoura, eles cuidavam do templo, do tabernáculo, tudo ali. Então, amados, é uma missão muito séria. Então, nós estamos começando hoje o livro de Números. Procuro compartilhar essa palavra, em nome de Jesus. Olha, eu estou fazendo um canal, essas mensagens eu vou começar agora a colocar no canal, tá? Eu já mandei para alguns irmãos ontem, aí você se inscreve lá no canal,
aperta lá em cima daquele positivo lá, em nome do Senhor Jesus, e comece a divulgar esse canal. Por quê, queridos? Porque eu estou gravando essa mensagem, se eu terminar, vai enchendo o celular. Se eu jogar lá fora, veja bem, é um estudo isso aqui. Esse momento que nós estamos tendo, queridos, é um momento precioso. Nós estamos fazendo oração, cada capítulo da Bíblia. Quando foi que você viu isso? Quando foi que você viu um pastor fazer isso, um mestre fazer isso? Então esse momento nosso aqui, ele é único, ele é ímpar, ele é precioso. E Deus vai honrar e vai te abençoar, porque você faz parte dessa história, desse momento precioso na minha vida, no meu ministério, no propósito de Deus. Um dia eu vou para a glória, mas essas palavras vão ficar aí. Aí a Cassiane pregando lá, a Isa pregando, aleluia, hein? Eu vou ver lá o que o meu pai na fé falava e tá. Queridos, vai ser uma relíquia isso aqui. Eu estou fazendo isso pensando não só hoje, mas amanhã. Querido Deus, o Pai, eu estou estendendo as mãos agora para abençoar aqueles que estão participando dessa palavra, aqueles que no decorrer deste dia vão ouvir essa palavra e aqueles que no decorrer de anos vão estar ouvindo essa palavra em nome do Senhor Jesus. Pai, abençoa a criação, a formação deste canal, onde essa palavra ali ficará. Um momento de meditação, um momento de oração. Meu Deus, e que eu seja boca de Deus, seja qual for o dia que alguém acessar essa palavra, este canal, que essa palavra possa chegar para ela de uma forma fresca, trazendo vida. Senhor, aqueles que estão ouvindo essa palavra agora, se tiver um deserto, que elas sejam fortalecidas, que os pés delas sejam fortalecidos, que a mente delas seja fortalecida, que a vida emocional delas seja fortalecida. Meu Deus, o Senhor conduziu o seu povo sim à terra de Canaã, mas o Senhor os levou para o deserto, e muitas vezes veio guerra, e muitas vezes veio cansaço, muitas vezes veio opressão, muitas vezes veio depressão, muitas vezes veio angústia, muitas vezes veio tristeza, e eles ficaram cansados a ponto de desanimar, a ponto de se estressar, cansados a ponto de murmurar de ti e de Moisés, mas nós vemos que o Senhor sempre agiu com graça, com misericórdia, com compaixão, e o plano do Senhor se concretizou na vida daquele povo. Eles chegaram e adentraram a terra prometida. Da mesma forma, meu Deus e meu Pai, este homem, esta mulher, talvez está vivendo um período de deserto, mas eu tenho certeza que o teu Santo Espírito vai fortalecê-lo, vai nutri-lo, vai enaltecê-lo. Essa pessoa que está sendo humilhada, eu tenho certeza que o Senhor vai exaltá-la, porque a tua palavra promete que os humilhados serão exaltados. Eu tenho certeza que esse teu filho, essa tua filha, certamente dará a volta por cima, e a vitória dele é dela, em nome do Senhor Jesus. E que o amor de Deus Pai, a graça do Senhor Jesus Cristo, a comunhão gloriosa do Espírito Santo, seja hoje e sempre com o teu povo. Um beijo no teu coração, amém e amém.